de velocidade é a agilidade, que nada mais é que a manifestação da velocidade com mudança de direção. E isso envolve, toda vez que você vai mudar de direção, você está correndo para a direita e precisa, por algum motivo, frear para mudar para a esquerda ou para voltar, você tem nesses movimentos que acelerar e desacelerar, além de trocar de direção. Dessa forma, a agilidade é relevante para diferentes modalidades. Aqui só um exemplo, não tem só esse teste, tem vários. Como eu sempre falo, precisa procurar o teste o mais específico possível para a sua realidade, para a sua necessidade. Um teste, claro, validado, de preferência, cientificamente, mas que seja compatível com a modalidade que você, como treinador, está querendo treinar o seu atleta, o seu competidor. Aqui é o teste de Illinois, aqui tem um desenho, olha, 10 metros de distância de um cone para o outro, 2,5 aqui e 2,5 aqui. E tem também, aqui é só seguir o exemplo, depois vocês podem colocar no próprio YouTube, que vocês terão um exemplo desse teste. Mas basicamente o atleta tem que sair desse local aqui e fazer o percurso conforme está a seta aqui, fazer zigue-zague, volta, dá outro tiro aqui, contorna e chega aqui na linha de baixo, no mais rápido possível. Então é um teste interessante porque ele envolve aceleração, desaceleração e mudança de direção. Um outro subtipo de velocidade é a chamada resistência de velocidade. Às vezes as pessoas têm um conceito equivocado e chamam isso de sprint final. Na verdade, sprint final não é o conceito mais adequado, sim resistência de velocidade. Por que ele existe? Porque nós sabemos que existe um decréscimo, uma redução da velocidade que está relacionada à fadiga em movimentos cíclicos máximos. Então, por exemplo, 100 metros rasos, nós temos nessa imagem aqui no eixo X, olha, de 0 até 100 metros de distância, e aqui a velocidade dada em metros por segundo. E em três tipos de velocistas. Olha, aqui em cima seria um velocista de alto rendimento, um top, um velocista intermediário e um velocista iniciante. E nós podemos ver o quê? Que quando o indivíduo sai desses 100 metros rasos que ele está fazendo no máximo, ele tem uma fase de aceleração até que ele atinge o seu máximo. E nós podemos visualizar claramente aqui que o atleta de elite ele atinge esse máximo de velocidade num tempo e numa distância maior, olha, 60 metros na média. O intermediário em torno de 45 metros e o iniciante em torno de 35 metros, ele já atinge o seu pico de velocidade. E após esse pico de velocidade, para todos eles, começa a acontecer o quê? Um decréscimo da velocidade, mesmo que mínimo aqui no caso do top, dos atletas de elite, mas ele já começa a ter a produção de velocidade dele é cada vez menor. O intermediário tem uma queda um pouco mais acentuada e o iniciante uma queda ainda mais acentuada. Uma exceção disso é o Bolt. Aqui são os dados dele das Olimpíadas de 2012. Olha, vejam que ele é diferente mesmo em relação aos atletas de elite. Ele atinge o pico de velocidade dele a 12,42 metros por segundo com 80 metros de distância e não com 60, que seria o que a maioria dos atletas de elite consegue atingir. Mas mesmo ele, entre a distância 80 e 100 metros, ele tem uma queda na velocidade. Então, essa queda no final aqui, que ocorre para todos, ela pode e deve ser treinada no sentido de melhorar essa, entre aspas, resistência da velocidade. Isso é, conseguir sustentar a produção de velocidade máxima pelo maior período de tempo ou que essa queda seja cada vez menor. Em relação à fisiologia da velocidade, nós temos
Claro que é uma capacidade que depende muito do sistema neuromuscular, assim como a coordenação e assim como a produção de potência e força máxima. Em relação aos aspectos neurais, nós temos a sincronização das unidades motoras, o recrutamento das unidades motoras, a velocidade do potencial de ação, os processos de inibição pré e pós-sináptico, reflexo de estiramento, que é lá aquele reflexo do fuso muscular, etc. Em termos musculares, tamanho da fibra, isso é a área da fibra, seção transversa, os substratos energéticos disponíveis dentro da célula, por exemplo, creatina fosfato e glicogênio, a atividade enzimática, principalmente nas vias de produção anaeróbia, os diferentes tipos de miosina, então as proteínas contráteis e as suas diferentes formas, a densidade mitocondrial, que pode ajudar principalmente na recuperação entre um tiro e outro, porque nós estamos falando aqui de velocidade máxima. Então, os aspectos neurais, somados com os aspectos musculares, vão definir a função muscular. E essa função muscular vai influenciar todas as capacidades físicas, força, potência, resistência, flexibilidade, e também, por que não, a que nós estamos falando agora, que é a velocidade. Então, no nosso próximo bloco,